companheiro Rosendo Dias, da Comissão Científico-Técnica da Associação Nacional de Cubanos Residentes no Brasil. Anunciamos também a presença da representação do Consulado-Geral de Cuba em São Paulo e também a presença da representação do Partido Comunista Brasileiro. E convidamos, então, para que preste sua homenagem ao 26 de julho, o companheiro Luiz Bernardo Pericato. Boa tarde. Eu gostaria de agradecer imensamente esse convite. A data do ataque ao quartel Moncada é um evento singular, um evento fundador, né? E 55 anos, e agora, depois em janeiro, 1º de janeiro de 59, quando você tem o triunfo da Revolução Cubana, e você consegue uma revolução também, não só sobreviva, mas consiga atingir níveis impressionantes, tanto na educação, quanto na cultura, quanto nos esportes, quanto no nível social da população, consegue sobreviver durante tanto tempo e continua sendo uma inspiração para todos os lutadores da América Latina. Eu acho que é fundamental que nós lembremos dessas duas datas. A gente tem que lembrar também que esse ano a gente comemorou os 80 anos do nascimento do Ernesto Che Guevara e também os 80 anos, vão ser comemorados em breve, da publicação dos 7 ensaios de interpretação da realidade peruana, que é o livro marxista mais importante da América Latina. É o livro que talvez tenha fundado verdadeiramente o marxismo latino-americano, o marxismo nacionalizado, regionalizado, não uma cópia do que era as teorias pré-fabricadas da Internacional, do Plano Interno, mas um marxismo construído a partir de uma realidade nacional, que foi o caso desse livro importantíssimo do José Carlos Mariátegui, que está ali, vocês podem ver a imagem dele. Então, é muito importante isso. Quando a gente fala em Revolução Cubana, a gente não fala só do quartel Moncada, nem necessariamente do 1º de janeiro de 59. Na verdade, a Revolução Cubana é um processo de longa duração, né? Começa no século XIX e chega até os dias de hoje. E nesse longo processo, você tem datas emblemáticas, datas importantes que simbolizam essas diferentes etapas da Revolução. Vamos dizer que o quartel Moncada, o ataque ao quartel Moncada, é a data simbólica dessa fase final da Revolução, que vai triunfar em 1959, 1º de janeiro. E ela é simbólica não só como o mito fundador da Revolução Cubana, é o que vai dar o nome do movimento, posteriormente do movimento organizado pelo Fidel, mas também toda a estrutura organizacional, a parte de estrutura do movimento guerrilheiro, do movimento que está sendo organizado para ocupar esse quartel e roubar as armas, também vai ser extremamente importante para se construir a organização do movimento do 6 de julho posteriormente. Então, agora quando a gente pensa que uma data dessa é simbólica, porque certamente, apesar de não ter triunfado, Fidel sobreviveu. E Fidel é importantíssimo quando as pessoas muitas vezes tentam eliminar a importância do indivíduo ou da grande liderança, dizendo que são as vagas da história, são os multidões, é o povo sem rosto que faz a revolução. A gente tem que se lembrar que essas figuras emblemáticas deram uma direção importantíssima. E sem Fidel, e aí eu fico tranquilo em dizer, até posteriormente, quando a gente fala do Guevara, sem Fidel, o Che nunca teria sido Che. Agora, sem o Che, o Fidel teria sido Fidel. O Fidel, se talvez a maior figura política do século XX, no meu entender, foi Lenin. E a maior figura política da América Latina no século XX, para mim, sem dúvida, foi Fidel. Né? E um evento desse, o ataque ao quartel Moncada, não durou nem meia hora, todo o ataque. E fracassou. Né? O ataque ao quartel Baiano, que era ali perto, durou menos de 15 minutos. E o ataque ao quartel Moncada não foi apenas contra aquele quartel. Quer dizer, você tinha outros alvos estratégicos naquela região de Santiago,
Você tinha o quartel Moncada, Baião, você tinha o Palácio da Justiça e você ainda tinha o Hospital Civil. Né? Todos foram ocupados pelos militantes do movimento organizado pelo Fidel. E todos tiveram que fugir, foram presos, assassinados, torturados. Quer dizer, e se naquele momento foi um fracasso, do ponto de vista estratégico, militar, a longo prazo, ele acabou sendo um triunfo do Fidel. Porque os sobreviventes, é bom lembrar, ali não tinha Che Guevara, ali não tinha Camilo Cianfuegos, que se incorporaram ao movimento 26 de junho, que foi o nome que o Fidel deu a partir desse ataque, posteriormente. Raul Castro teve uma participação muito pequena. É bom lembrar qual era o partido em Cuba que tinha uma estrutura orgânica que poderia levar adiante essa revolução, essa derrubada do governo partido. Teoricamente seria o PSP, né, o Partido Socialista Popular, o Partido Comunista de Cuba. Fidel não queria ter nada com esse partido, por diversos motivos. Raul Castro havia acabado de entrar no Partido Comunista, nesse partido, não no partido que depois foi refundado, reconstruído e que foi fundado oficialmente em 1965, ou seja, alguns anos depois da Revolução. Mas Raul Castro tinha acabado, tinha 1 mês e meio de partido como militante, 1 mês e meio. E o partido era crítico desse tipo de ataque que o Fidel fazia. O Fidel precisou de 14 meses antes do ataque da Quarta Moncada para organizar esse ataque. 14 meses. E só em dezembro de 52 é que ele vai decidir que é o ideal, da sua concepção, é um ataque a um quartel. Ainda não sabia qual. E de janeiro a março, ele define o alvo que seria o quartel Moncada. Vocês viram no vídeo, por exemplo, o quartel Colômbia. Existia um plano de ataque ali, era um quartel extremamente difícil de ser invadido e ocupado. MNR, Movimento Nacionalista Revolucionário, que tentou conquistar o Fidel para se aliar junto a esse movimento nesse momento, e o Fidel não quis, até porque era um projeto tão alardeado que todo mundo em Cuba já sabia que esse quartel ia ser atacado. E a polícia, antes do ataque, capturou e prendeu todo mundo. Mas Fidel, com isso em mente, ainda assim acreditava que, atacando o quartel Moncada, você vai ter 2 coisas importantes. A primeira, armas. E o movimento dele não tinha armas. Tinha poucas armas, eram armas muito obsoletas, comparadas com o que o exército de Batista tinha. E não só as armas eram obsoletas, como a quantidade de armas era muito pequena. Então, um dos motivos para o ataque era se apropriar de armas que depois seriam distribuídas para outros militantes. O segundo motivo é que, com o ataque ao quartel Moncada, você supostamente criaria um motivo para que houvesse um levante popular. Ou seja, a população cubana, vendo o que aconteceu em Moncada, em Baião, naquela região, com as rádios anunciando a tomada do quartel e incitando a população a lutar. Você sabe que o movimento também tinha jornais clandestinos, tinha rádio. Então você teria e você tinha diversos grupos lutando. Né? Você tinha o Partido Ortodoxo, que era o partido de onde veio o Fidel, você tinha o movimento do Fidel, você tinha o MNR, você tinha a Ação de Libertação Nacional, você tinha a Federação Estudantil Universitária, você tinha a Juventude Socialista ligada ao Partido Comunista. Então você tinha diversos grupos radicais, né, que tinham interesse. O próprio movimento do Fidel começa um movimento muito pequeno, esse grupo que vai levar adiante em 14 meses esse projeto de tomar Moncada. Começa com 4 pessoas, depois se expande para 8, e você tem 2 comitês, um comitê militar e um comitê político, cada comitê com 4, 5 pessoas, e as ordens estritas de escolha de militantes e de tudo de cada um que vai entrar, de o que você vai fazer, de todo o processo revolucionário, nas mãos do Abel Santa Maria e do Fidel Castro. Fidel é o principal ali, né, nesse caso.
Nesse processo, muita gente vai ser incorporada. E a maior parte dos militantes dessas células, você vai ter células que não se comunicam entre si, células de no máximo 10 pessoas, né? Que não tem comunicação, não sabe, muita gente não sabia sequer que Fidel era a grande liderança. Né? Fidel sabia quem era cada um deles, sabia o nome de todo mundo, a vida de cada um. Mas muita gente não tinha ideia nem que era Fidel, nem quem era a outra célula, que era para manter segurança, né? Para garantir a eficiência da ação. Bem, nesse processo, essas células são organizadas, depois tem que diminuir o número, porque você tem muitos militantes, poucas armas. Esses grupos vão se deslocar de Havana para Santiago, e em seguida vai ocorrer um ataque que vai desembocar futuramente, depois de todo esse processo do exílio de Cidadão Doméstico, do encontro com Guevara, da chegada do caminho dos Cinco-Eixos, do aumento da importância do Raul, pela uma diversidade de fatores que vão ocorrer, até que finalmente, depois de todo aquele processo de luta no Sierra Maestra, você vai ter a revolução que vai triunfar em 1º de janeiro de 59. Meu tempo acabou, mas eu agradeço imensamente pela paciência de vocês.